Saudamos a todos com a preciosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Depois de um momento tão maravilhoso como esse, a gente verdadeiramente sente o céu na terra. E se Deus nos chamasse agora, pode ter certeza, seria um momento glorioso na presença do Senhor. Irmãos, nada melhor do que nós buscarmos sempre a face do Senhor. E que eu não tenho dúvida, essa igreja tem sido uma igreja que tem sido doutrinada, tem sido discipulada, tem sido conduzida sempre à face do Senhor. Eu estava ouvindo uma música que diz que não há nada melhor do que a gente buscar mais a face do que as mãos. Porque às vezes a gente está buscando mais as mãos do que a face. Mais naquilo que Deus tem a proporcionado do que naquilo que Deus é. E que a gente possa cada dia mais buscar ao Senhor. Como Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas, pastor Pedro, muito obrigado por essa oportunidade. Sempre estarmos aqui é um motivo de gratidão e prazer. Essa igreja tem sido bênção também na minha vida, bênção também na nossa igreja, no nosso ministério. Pastor Pedro e também o irmão, que é psicólogo, Fred, estiveram na escola bíblica de verão. Foi bênção de Deus. Deus os usou poderosamente. Muito obrigado, pastor, e toda a igreja. Meus amados irmãos, essa semana, pastor Pedro, melhor dizendo, semana que passou, nos levou lá no espaço do qual está sendo erguido o templo do Senhor, da Igreja Batista Coinonia. E quando cheguei lá, eu vi aquele montão de terra. Eu digo, Jesus amado, Senhor, dá cada dia mais força e coragem ao teu servo. Mas, irmãos, eu fiquei surpreso com aquela maravilha, com aquela bênção. Senhor, só o Senhor, para operar essa maravilha num tempo que aparentemente é contrassenso, irmãos. É contra a lógica humana, é contra as possibilidades. Mas quando Deus quer, Ele age, amém, irmãos? Para Deus não tem situação favorável, porque Ele é o dono do tempo e da história. É Ele que conduz a nossa vida. E quando Ele manda, quando Ele fala, quando Ele quer, Ele cumpre e realiza. Eu sei que esse tempo tem sido um tempo desafiador para esta igreja. Mas como Alex estava compartilhando agora, há pouco, dizendo que sempre quando o pastor Pedro coloca aqui uma campanha, que eu creio que é conduzida pelo coração de Deus, o Senhor sempre provê e sempre age. Irmãos, desafios na vida do povo de Deus nunca foi para abater nem humilhar, mas para revelar o propósito e a grandeza do Senhor em nossas vidas. O ano que nós passamos foi um ano extremamente desafiador, em todas as áreas, em todos os segmentos, em todos os sentidos. Ministerialmente falando, eu digo como pastor, eu creio que o pastor Pedro também, os demais pastores, a gente não aprendeu no seminário como pastorear, irmão Luiz Antônio, em tempos de pandemia. Nós não aprendemos essa disciplina. E eu creio que até vocês também não tiveram essa disciplina. Mas tem sido desafiador, questão profissional, trabalhar em home office. A priori, todo mundo diz, é a melhor coisa. Depois começou a ficar enfadonho, irmão. Ensino remoto. Eu tenho duas crianças, um de 4, outro de 8, de 9 anos. Irmãos, tinha que se desdobrar para poder ensinar as crianças. O pai, eu tenho essa dúvida. Aí a outra, pai, eu não estou entendendo aqui. Acessa aqui, meu Deus. Era um desafio em relação à convivência, à paciência. Irmãos, aquele período de pandemia que a gente teve que ficar em casa foi um teste de paciência. Meu Deus do céu. Tinha momentos que eu dizia, Senhor, renova em nome de Jesus. Era um teste. Se era para a gente, imagine para os pequeninos. Tem uma filha, Ana Beatriz, teve um momento que ela e Luan disse, pai, posso andar de bicicleta na rua? Irmãos, eu estava tão preso em casa, eu disse, vá meu filho, vá, a gente mora no condomínio, que tem possibilidade deles brincarem, eu disse, vá aqui na frente. E Luan pegou a bicicleta e começou a andar, e Ana Beatriz disse, pai, eu posso também andar de bicicleta? Pode, meu filho, com certeza.
ela pegou a bicicletazinha dela, e quando ela avistou ao longe, tinha uma outra criança. Aí ela disse: pai, e aquele menino? Ele vai chegar até mim, vai falar comigo. Eu disse: vai não, minha filha. E se falar, qual é o problema? Você diz: oi, tudo bem, como é que vai e tal. Pai, mas se eu andar de bicicleta, que o menino chegar até mim e quiser andar na minha bicicleta, eu digo: não tem problema não, você vai emprestar, ele dá uma voltinha e tal. Ela disse: pai, se eu chegar naquele menino e ele quiser me dar um beijo, eu estou repreendido em nome de Jesus, minha filha. Fique com a sua bicicleta aqui, que é melhor. Fique do meu lado. Irmãos, imagine crianças, já sofre por antecipação, já fica imaginando aquilo que poderia acontecer e não poderia acontecer. E às vezes assim é na nossa vida. Se o ano 2020 foi desafiador, 2021, irmãos, também não é diferente. Porque sempre novos desafios nós teremos. Se a gente pudesse enumerar cada desafio, cada irmão teria desafios em determinadas áreas da sua vida. Eu creio que uma grande maioria teria o desafio da balança. Eu estou vivendo esse desafio. Estou lutando. Tenho como inspiração seu pastor Pedro. Eu digo a ele que ele vive num jejum de Daniel, né? Só nas folhinhas, só nos legumes. Ele diz a campanha, né? Qual é o projeto? Saia do sofá, né? Eu estou vivendo esse projeto. Saia do sofá e vá para a mesa. Eu estou vivendo essa campanha. Mas é um desafio, irmãos. É um desafio para a gente poder estabelecer aquilo que realmente é prioridade em nossas vidas. Desafio a gente poder buscar mais ao Senhor, conhecer mais da sua palavra. A gente viver não no raso, mas no mais profundo. Conhecer a Deus mais e mais. E por isso, nesta noite, eu gostaria de a gente poder refletir sobre a palavra do Senhor, que fala sobre um servo do Senhor, que também foi desafiado por Deus. E se você, meu amado irmão, nesta noite tem sido desafiado, não tenha medo do desafio, não. Porque o desafio, ele vem na vida do servo do Senhor, sabe para quê? Para transformar. Porque o que não te desafia, não te transforma. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, o que não te desafia, não te transforma. Nós, na nossa vida, somos sempre levados a este desafio. E por isso, abre a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos estão abrindo, vou tomar aqui a água nessa caneca. O rapaz está dizendo que coinonia é chique demais, né, rapaz? Olha aí, ó. E ainda o pastor de vocês ainda disse: escolha preta ou branca. Eu digo: rapaz, aí é muita exigência ainda, eu tenho que escolher. Eu digo: uma homenagem à sua blusa, me dê a preta. Êxodo capítulo de número 4. A partir do verso de número 1. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhece esse texto, já conhece o contexto desse texto. Moisés, meus amados irmãos, ele foi criado na corte egípcia durante 40 anos. E depois, quando ele quis conhecer os seus irmãos hebreus, teve aquele episódio que ele viu um egípcio maltratando e oprimindo um povo hebreu, um irmão hebreu. E ele, comprando as dores, matou. Quando chegou no outro dia, alguém reconheceu e por conta disso, ele fugiu. E ele foi morar no deserto de Midian. E ali viveu também 40 anos. E ali ele estava a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Em um dia comum, ensolarado, ele viu uma sarça, um mato, queimando. Mas era comum a sarça ardente naquela época. O incomum, o sobrenatural, era não ser consumido. E ele viu uma voz. E aquela voz era a voz do Senhor. E o Senhor falava com Moisés e disse a Moisés: Moisés, tira a sandália que está nos teus pés. Porque a terra onde você está pisando é terra santa. E naquele momento, Deus começou a falar
com Moisés, que tinha ouvido o clamor do seu povo, que estava oprimido. Mas como ele havia prometido aos seus patriarcas, aos seus antepassados, do qual libertaria este povo e o conduziria à terra prometida, ele diz: Moisés, eu te chamo para esta missão. Deus chamou Moisés no deserto, irmãos. Às vezes a gente pensa que no deserto é um lugar, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não nos vê, parece que Deus não se importa conosco, mas deixa eu dizer, deserto também Deus fala, deserto também Deus chama, deserto também Deus opera, deserto também revela o seu propósito para conosco, amém, irmão? E Deus falou com Moisés, diz: Moisés, eu te escolhi para esta missão. Moisés, ele poderia dizer: Senhor, já sou velho demais, tenho 80 anos. Senhor, o Senhor me chamou para essa missão de libertação, eu não tenho um exército sequer. A minha credibilidade para com o povo de Israel não é tão boa assim. Para com o povo hebreu não é tão favorável assim. Senhor, eu não tenho nenhum recurso. Mas o Senhor diz: eu te chamo para esta missão. Meu amado irmão, Deus é aquele que chama pessoas improváveis para realizar a sua extraordinária missão, amém, irmãos? Ele sempre chama aqueles que aparentemente são os improváveis. Improváveis. Quem sabe você se sente improvável, é justamente a você que o Senhor tem chamado, amém? Não importa o desafio, quando Deus está à frente dele. E por isso eu gostaria de deixar aqui algumas verdades da palavra de Deus. E a primeira delas, irmãos, Deus usa aquilo que nós temos em nossas mãos. Amém? Deus, vamos todos juntos? Deus usa aquilo que temos em nossas mãos. Diante do desafio, pode ter certeza, Deus usa o que nós temos em nossas. Versículo de número 2, Deus fala a Moisés, observe o que é que Deus disse. Perguntou-lhe o Senhor a Moisés: que é isso na tua mão? Moisés respondeu o que, irmãos? Vamos todos juntos? Uma vara. Irmãos, vara. Pedaço de pau, simples, frágil, comum, aparentemente nada, mas aquela vara tinha dois significados. Aquela vara, irmãos, ele representava o trabalho de Moisés. Era com aquela vara que Moisés apacentava. Apacentava as ovelhas. Era com aquela vara que ele estava no deserto a cuidar daquele rebanho. E seria com aquela vara que ele iria liderar o povo de Israel no deserto. Mas aquela vara tem um segundo significado. E o significado daquela vara representa a vida de Moisés. Porque na tradição hebraica, um pastor tinha que permanecer com a mesma vara do início ao fim do seu ministério. Tinha que permanecer com aquela vara do início ao fim da sua vida. Aquela vara, meus amados irmãos, na vida de Moisés, seria um diário entalhado naquela madeira, da graça, do poder, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Era através daquela simples vara que iria acompanhar toda a vida de Moisés, irmãos. Mesmo capítulo 4, versículo de número 17, observe o que diz o texto. E olha o que diz o texto. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Aquela vara, meus amados irmãos, era um marco do início do ministério de Moisés, do recomeço da vida de Moisés e da revelação dos planos de Deus na vida de Moisés. Eu não sei o que é que você tem em suas mãos, diante dos desafios da sua vida, mas mesmo que você tenha algo que aparentemente parece ser nada, sua capacidade, seus recursos, até mesmo a sua fé, mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai usar para realizar a vontade da vida, da vontade dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Interessante, irmãos, aquela vara Moisés usou para abrir o Mar Vermelho. Aquela vara participou também de um momento muito difícil da vida de Moisés, quando ele feriu a rocha 2 vezes. Aquela vara participou da vida de Moisés em vários momentos. O que é que você tem na sua mão hoje? Se Deus perguntasse a Sansão, ele diz: eu tenho apenas uma queixada de jumento.
contra esses filisteus. Se perguntasse a Davi, o que é que você tem nas mãos diante daquele gigante? Só tenho apenas uma funda e 5 pedras. Se perguntasse para Pedro, ele diz, eu só tenho redes. Se perguntasse para aquele adolescente no meio do deserto, ele diz, só tenho 5 pães e 2 peixes. Se perguntasse para aquela viúva, ela diz, só tenho um punhado de farinha, uma botija cheia de azeite. Se perguntasse para Dorcas, ela diz, eu só tenho uns dedais, umas agulhas. Mas Deus usa aquilo que nós temos em nossas mãos para a realização da sua obra. Amém, irmãos? Eu aprendi isso, irmãos. Como eu disse agora há pouco, a gente viveu um momento muito difícil, eu creio, em todas as igrejas. Agora, umas eu creio que teve uma dificuldade ainda maior, porque a gente teve que se adaptar. Naquela época, a gente não tinha ministério de transmissão lá na igreja. E quando foi dito que fecharia os templos, eu digo, e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu tive que recorrer ao seu pastor Pedro, que eu agradeço mais uma vez, que disponibilizou o ministério de transmissão, Neto, Charles e toda a equipe, de uma forma assim, solidária, se prontificou em nos ajudar, enfim, irmãos. Me lembro quando estávamos para realizar o primeiro culto, o pastor Técio me ligou e disse, Anderson, a gente vai fazer uma reunião, e estava começando a participar de reuniões remotas, porque até então a gente não tinha esse hábito e esse costume. Ele disse, a gente vai se reunir, eu, pastor Felipe, ia também pastor Pedro, mas parece que teve uma reunião e não pôde, e o pastor Pedrão da CB Rio, lá do Rio de Janeiro. Porque o pastor Pedrão já estava há uma semana, o Rio de Janeiro já tinha acontecido o lockdown há uma semana atrás. Ele disse, ele já está uma semana na nossa frente, então ele vai falar como que a gente deve lidar, como se proceder, enfim, porque a gente iria pregar, e como a gente pregou, para a igreja vazia, irmãos, só os bancos. Eu disse, quem fala para a câmera é minha esposa, né, que é acostumada com isso diariamente no telejornal, mas eu não. E quando começou a reunião, e cada um falando, tal, e quando disseram, não, olha, lá na nossa igreja tem 4 câmeras, uma posicionada ali, outra aqui, outra lá, tal. Eu digo, meu Deus do céu, cada um falando, pastor Felipe também, não, a gente tem 3 câmeras, o canal do YouTube e tal. Eu digo, meu Deus do céu, e a gente tem quantas câmeras? Eu digo, nem câmera nós temos. E quando aí diz, Anderson, agora a palavra é com você, o que é que você tem como projeto? Eu digo, rapaz, projeto eu não tenho nada. Não tenho nenhum projeto. Enquanto vocês estão aqui na Ferrari, eu estou no meu Fusquinha. A gente só tinha um celular, irmãos. Quando era para dizer, ó, dá um zoom, aí o menino lá da igreja subia o tripé e aproximava assim. Abre o enquadramento, aí ele voltava. Mas eu me lembro que quando a gente ia começar o culto, faltando 15 minutos, o pastor Técio me liga e diz, e aí, varão, como é que você está? Rapaz, apreensivo, preocupado, ansioso. E eu me lembro como hoje, quando ele disse, se preocupe não. Deus vai usar aquilo que você tem em suas mãos para a glória do seu santo nome. Irmãos, para a glória de Deus. Mesmo começando com aquele simples celular, vidas foram alcançadas para a honra e glória do Senhor. Famílias foram restauradas. Pessoas que estavam com ideação suicida disseram, pastor, naquele momento a palavra do Senhor alcançou meu coração. Vidas se entregaram a Cristo Jesus e a gente pôde batizar no final do ano, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, mesmo com uma vara, o Senhor realiza a sua obra. Sabe por quê? A glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Coinonia começou com um grande desafio e todo dia tem sido um desafio, mas Deus tem estado à frente em cada um desses desafios. Deus tem estado à frente na tua vida, meu amado irmão. Eu não sei aquilo que você tem em suas mãos, mas apresente ao Senhor, porque é Ele que faz a obra em nossas vidas. Não somos nós e nem a vara, irmãos. Não é a vara, não é o celular, não são as câmeras, mas é o Deus que está operando nos bastidores. É o Deus que opera na minha vida, na tua vida. Tenha certeza de uma coisa. Não é a sua experiência, não é a sua capacidade, mas é o Deus que opera em ti. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos apenas vasos de barro, para que o poder e a excelência seja do Senhor e não nossa. Ele usa.
aquilo que nós temos em nossas mãos. Mas eu pergunto, e se Deus perguntasse hoje, o que é que você tem em suas mãos para apresentar ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve se apresentar a Ele de mãos vazias. O que é que você tem feito para Deus? O que é que o Senhor colocou em tuas mãos que você tem feito para o Senhor? Seus dons, seus talentos, seus recursos, seu tempo, sua vida, seu ministério tem glorificado o nome do Senhor. Quem sabe você tem até enterrado, mas que na noite de hoje você possa desenterrar e possa estar apresentando: Senhor, me usa para a honra e glória do teu santo nome. Me usa, Senhor. Senhor, eu só tenho aquela ofertinha na viúva, mas eu vou participar dessa campanha, eu vou abençoar a minha igreja, para dizer, eu também participei com a graça do Senhor na construção desse templo. Deus usa aquilo que nós temos em nossas mãos, amém, irmãos? Mas eu gostaria de compartilhar a segunda lição que a gente aprende com esse texto. E a segunda lição é que nós vencemos os desafios pela fé e obediência. Vamos todos juntos? Vencemos os desafios pela fé e obediência. Quando Deus fala para Moisés que aqui tem nas suas mãos, ele diz o quê? Uma vara. Aí Deus começa um diálogo aqui com Moisés e ele diz a Moisés o quê? Observe o versículo de número 3. Deus diz a Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo de número 3. Deus diz a Moisés o quê, irmãos? Pega essa vara, joga no chão. E quando ele jogou no chão, ela se transformou em quê, irmãos? Numa serpente, numa cobra. E Moisés fez o quê, irmãos? Foi em cima dela? Ele fez o quê? Irmãos, eu sou parecido com Moisés. Eu não sei quanto sou parecido com Moisés. Mas nesse contexto, irmãos, eu tenho muito algo similar com Moisés. Porque Moisés era ser humano, irmãos. Ele fugiu com medo daquela cobra. Interessante que quando a gente foi morar na nossa casa, 5 anos atrás, apareceu aquela cobra que alguém disse que não é cobra, né? Mas parece cobra, irmãos. Aquela de 2 cabeças. Já viu aquela cobrazinha de 2 cabeças? É mais ou menos assim. Ou era assim? O meu medo era assim, mas era assim. E quando eu vi aquele negocinho assim, eu digo, Jesus, pastor amado. Eu disse, Cristiane, minha filha, vem aqui. Ela diz, o que foi, meu filho? Eu digo, a gente tem uma grande missão a cumprir. Ela, que missão? Eu digo, pega a vassoura. Ela trouxe a vassoura. Ela disse, o que foi que aconteceu? Eu digo, tem uma cobra ali, minha filha. Vai lá, vamos lá. Dá uma vassourada numa cabeça e depois na outra. Irmãos, minha mulher é corajosa. Ela que matou a cobra, irmão. Mas quando eu olhei para esse texto de Moisés, eu digo, olha, tá vendo? Eu sou o único. Mas é interessante, irmãos, que Deus ele diz o que a Moisés, quando a cobra se transformou, quando a vara se transformou em cobra. Pega a cobra por onde, irmãos? Pela cabeça? Por onde? Pela cauda. Não sei quantos aqui já pegaram uma cobra, mas quando ele diz pela cauda, irmãos, é algo ilógico. Para você poder imobilizar a cobra, você pega ela pela cabeça. Ele diz pela cauda. E a cauda ela tem toda facilidade de poder morder, então, mas ali, para Moisés, já seria uma lição. Para que Moisés aprendesse que o seu ministério deveria ser exercido com fé e obediência. Moisés não deveria questionar como não questionou. Charles Spurgeon, ele vai dizer, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, obedece. Amado irmão, na nossa vida não é diferente. Nós precisamos não apenas ter fé, mas ter obediência. E obedecer a Deus, irmãos, é tudo. Como diz a sua palavra, mais do que sacrifício, o Senhor deseja obediência. Moisés, ele foi desafiado quando esteve diante daquele mar vermelho. O mar na sua frente, os montes no lado, atrás, o exército de Faraó.
E naquele momento, quando o Senhor disse para ele, diga ao meu povo de Israel o quê? Marche. Parecia, meus amados irmãos, algo ilógico. Mas Moisés precisou, naquele momento, ter fé e obediência. O que cabia a ele fazer, ele deveria fazer. Porque o que cabe a Deus a fazer, ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Assim como foi na vida de Noé. Noé construiu a arca pelo ato de fé e de obediência. Naquela época parecia até loucura. Mas ele teve fé e obediência. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Isaque, foi um ato de fé e obediência, confiando na promessa do Senhor. Jesus, ele também, não apenas com fé, mas obediência, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer, diante dos desafios da sua vida, nunca abra mão da fé e da obediência. É tudo. Porque às vezes na vida nós seremos desafiados em inúmeras áreas. Seja ela profissional, acadêmica, ministerial, enfim. Mas nunca abra mão da obediência ao Senhor. No final do ano passado, quando fui abrir a caixa dos Correios, recebi um presente, não foi de Papai Noel, foi de grego. Quando eu peguei a conta de água, R$4.010. E eu digo, Jesus amado, para quem vinha 100, 120, 130, eu disse, eu acho que erraram a confraternização do Neymar, colocaram aqui em casa, só sendo. R$4.100, só se tivesse uma piscina olímpica. Liguei automaticamente para casal, e eles orientaram, não, fecha tudo e vê se ainda está o hidrômetro rodando. Quando eu olhei, fechei tudo, quando eu olhei o hidrômetro rodando, rodava mais do que má notícia. Aí ele disse, está tendo algum vazamento. Aí eu digo, aonde que eu não estou vendo? E quando eu olhei, irmãos, a cisterna, a boia havia quebrado. E a água jorrando. Mas ela não transbordou. Segundo o técnico, ela estava saindo pelas brechas. E agora o que é que faz, enfim? Nisso foi recomendado que a gente chamasse um técnico para ele fazer e ele emitir um laudo. E aquele laudo a gente apresentar à instituição para poder requerer um direito. E foi orientado esse técnico, a gente foi procurar o técnico, irmãos. O técnico começou a vir com uma conversa estranha, que eu digo, isso não é de Deus, não. O técnico começou a dizer, olha, realmente, houve vazamento e tal, mas se preocupe não, já aconteceu em outros casos, que a gente conseguiu reverter a situação. E quando ele começou a falar, ele começou a insinuar, que eu digo, meu Deus, isso não é de Deus, não. E a gente se apresentou, né, dizendo, não, olha, a gente trabalha de forma certa, eu quero que seja o justo, o correto. E a gente conversando, a gente disse que era evangélico, e ele disse, eu sou desviado. Digo, olha aí, o inimigo querendo tentar. Ele disse, eu sou desviado. Mas assim, a palavra de Deus disse, que Jacó também teve que ser esperto. Eu disse, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Porque, irmãos, o inimigo se utiliza até da palavra. Pode ter certeza, viu? Ele conhece a Bíblia, às vezes, mais do que eu e você. Ele só não é um bom hermeneuta, nem exegeta. Ele crê até na palavra. Mas ele não obedece. Porque ele mesmo falou para Jesus, desce do pináculo, porque a palavra do Senhor diz, darás ordem aos teus anjos. E aquele homem disse, vocês podem. Eu digo, não, coloque o que é para ser colocado. Quando eu e Cristiano a gente falou, depois pegamos o laudo, fomos num PROCON, foi feita a conciliação. Nessa conciliação eles disseram o seguinte, olha, o que a gente pode fazer com vocês é
uma revisão no hidrômetro. Aí eu já tinha certeza, irmãos, tinha certeza que houve vazamento, obviamente. E além da conta de 4.010, ainda vinha uma outra, porque isso já tinha rodado e, enfim, vinha uma conta mais de 2.000, quase 6.000 reais. E nisso, eles dão 50% hoje, antigamente faziam um histórico, e nesse histórico, na média, você pagava as 2 últimas contas. E agora, dá 50% e você paga 50%, no caso da conta. E quando foi feito o acordo, foi feito para fazer uma revisão no hidrômetro. Eles pegaram, levaram, quando me chamaram, eu fui lá já com o coração certo, que eu tinha que assinar para pagar tudo. Aí o chefe do setor disse, rapaz, a gente estava olhando o seu hidrômetro é um dos melhores, é um alemão, dificilmente dá problema, dificilmente dá defeito. Eu digo, meu Deus, agora pronto, se eu tinha quase, já estava preparado, agora já tenho quase certeza. Aí ele disse, tem 2 situações que é caracterizado da problema. Se ele contar 5 pontos positivos, quando a gente passar aqui 100 litros de água no seu hidrômetro, ou 5 pontos negativos, significa que ele não está correto, mesmo cobrando a menos. Eu digo, Senhor amado, irmãos, quando foi feito o teste, ele olhou para mim e começou a sorrir. Eu digo, pronto, cadê o papel aqui? Me dá a caneta, deixa eu assinar aqui, já reconhecendo a dívida. Ele disse, o seu hidrômetro está com defeito. 17 pontos negativos. Então, aquelas contas do qual era para ser cobrada, não vão ser cobradas mais. Eu digo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eles agora tenham cuidado, eu digo, pode ter certeza. Irmãos, todo dia eu estou olhando o hidrômetro lá. Todo dia. Troquei a boia. Porque a gente não pode agir com displicência. Mas não foi má fé da nossa parte, de forma hipótese alguma. Mas o que eu quero dizer com isso, se a gente tivesse, irmãos, feito concessão com o inimigo, como seria? O que eu quero dizer a você, meu amado irmão, nunca abra mão da verdade, da palavra de Deus e de obedecer ao Senhor. Amém, irmãos? Porque vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena. No mínimo, num pouco, como diz a palavra, num pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Seja obediente à palavra. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel no seu casamento. Seja fiel com o seu pai, com a sua mãe. Seja fiel no seu ministério. Seja fiel ao Senhor. Moisés, ele viu o preço da desobediência e custou caro. Custou a entrada dele na terra prometida. Mas nem por isso ele deixou de ser um homem de Deus e um servo de Deus. Mas cuidado, não abra mão da obediência. Mas eu quero concluir dizendo, por meio de uma vida de dependência ao Senhor, que nós vencemos os nossos desafios. Amém, irmãos? Vamos todos juntos? Por meio de uma vida de obediência e dependência ao Senhor, que vencemos os nossos desafios. Naquele momento, Moisés começou a relutar com Deus, dizendo, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, não me chama não. Eu tenho uma deficiência. Eu não sei falar direito, eu não sou um bom orador. Se os irmãos observarem no capítulo 4, versículo de número 10, Moisés, ele vai dizer, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui um bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguém já disse que Moisés, provavelmente, ele tinha problema de dicção, ele era gago. Ou quem sabe, Moisés ele não tinha o pleno domínio, conhecimento da língua hebraica, uma vez que foi criado na corte egípcia. E por isso ele estava dizendo, não me chame não, chama outro, Senhor, chama outro. E ele começou a relutar com Deus, até que Deus, irmãos, observe, a
Rapaz, imagine alguém tirar a paciência de Deus. Moisés, ele teve essa capacidade. No versículo de número 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 14. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e vendo-te alegrará no coração. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, eu sei que tem pessoas muito bem capacitadas, mas eu escolhi foi você, para você ir. E quando ele disse que ele iria com Arão, e Arão seria o seu interlocutor, Arão seria aquele que iria ajudá-lo na sua comunicação, no seu ministério, Moisés, irmãos, aquietou o seu coração e disse: tudo bem, então está certo, eu vou. Mas depois, Moisés, ele aprendeu a lição que a sua vida não dependia de Arão, a sua vida dependia, era de Deus. A ponto que quando Moisés ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo teve impaciência e construiu aquele bezerro de ouro, e Deus quis, por conta disso, destruir aquele povo. Naquele momento, Moisés intercedeu em favor do povo, e Deus disse: agora eu não vou mais adiante de vocês, é um anjo, vou colocar um anjo aí adiante de vocês. Mas Êxodo 33, versículo de número 15, Moisés ele fala algo que eu tenho e peço a Deus todos os dias. Quando Moisés ele disse a Deus: Senhor, não nos tires daqui, se o Senhor não for conosco. Irmãos, que a gente não possa dar um passo sequer da nossa vida se não for o Senhor conosco. Que a gente não venha fazer nada, que a gente não venha decidir nada se o Senhor não for conosco. E pela graça de Deus, irmãos, Deus ajudou Moisés a vencer o seu desafio. Amém, irmãos? Pela graça do Senhor, Deus também vai te ajudar, meu amado irmão, a você vencer o seu desafio. Não sei qual é, mas eu creio em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar. E você pergunta: mas pastor, como Moisés venceu esse desafio? Interessante, irmãos, que sempre era Arão que comunicava, Moisés falava com Arão e Arão falava com o povo. Mas abra a sua Bíblia, por gentileza. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 1. E olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 1, verso 1. Os irmãos encontraram, amém, irmãos? Você pode ler conosco. Estas são as palavras que... Quem falou, irmãos? Moisés fez o quê? Falou a quem, irmãos? A todo o Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem falou não foi Arão. Quem falou foi quem, irmãos? Moisés. Isso mostra que pela graça do Senhor, Moisés venceu o seu desafio. Meu amado irmão, não sei qual tem sido o desafio da sua vida. Não sei qual tem sido o desafio na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seu filho, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua caminhada de fé. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus te ajudará você a vencer seus desafios. Amém, irmãos? E tenha certeza, irmãos, que a nossa vida, ela depende, não é pela palavra dos homens, não é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós temos a promessa de ter, mas é tão somente por aquilo que Deus é e age em cada um de nós. Mesmo que você tenha uma vara, mas você não tem só uma vara, você tem um Deus todo-poderoso com você. Mesmo que você tenha apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como diz o pastor Técio na última vez aqui, meio grão. Mas com fé e obediência, nós venceremos os nossos desafios. E tão somente na dependência do Senhor. Se coloque, meu amado irmão, na dependência de Deus. Porque é através de Cristo Jesus que vencemos os desafios da nossa vida. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu,
através dele, nós venceremos também. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.